Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória e toda a adoração. Bom dia a todos. Bom dia, igreja. Obrigado. Bom dia especialmente para aqueles a quem eu ainda não tive o privilégio de cumprimentar pessoalmente. Recebam todos, então, um fraterno e carinhoso abraço. Deus nos reuniu, nós clamamos Hosana e Ele nos ajuntou neste lugar, porque em toda a história bíblica, Deus separa um local que Ele aponta e diz: este lugar é sagrado. Assim foi no Sinai, nas cadeias de montanhas do Horebe, na península do Sinai. Assim foi no Éden, assim foi em Betel, que significa casa de Deus, que depois se transformou em Bet-Aven, casa de maldição. Assim foi em Jerusalém, assim foi em Hebrom, e assim é neste lugar. Deus diz que deste lugar Ele escuta o nosso clamor. Deus diz que neste lugar Ele ajunta os seus filhos debaixo da sua destra fiel. A Bíblia diz que a mão direita tem poder. O poder da intercessão, o poder da oração. Por vezes a igreja tem abdicado da sua responsabilidade de interceder, de orar, de clamar, de falar com o Senhor. Por vezes eu disse que iniciamos uma oração e apresentamos e jogamos no colo de Deus um sem número de palavras, de entulhos, que carregamos conosco no nosso dia a dia, na nossa caminhada, e despejamos no colo de Deus. As nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, os nossos projetos. A aprovação no concurso público, clamamos. A casa na praia, clamamos. Mas por relacionamento, por intimidade, nos abdicamos. Cristo é a razão de nós estarmos aqui. Essa igreja é cristocêntrica. Nós somos como razão da nossa existência. Pedro não fala: apresentai-vos a razão da vossa e da esperança que há em vós? Pois bem, a razão da nossa existência é Cristo. O Catecismo Maior do Concílio de Wittenberg, todos os concílios da Igreja Reformada são feitos em perguntas e respostas. E a primeira pergunta do Catecismo Maior do Concílio de Wittenberg foi: por que eu nasci? Por que eu existo? E a resposta foi: eu nasci para adorar a Deus. Cristo é a razão da nossa existência. Portanto, queridos, quando você orar, você fala com Deus, você se achega diante de Deus, você deita, você reclina sua cabeça no colo de Deus, fala com Deus, mas também ouve Deus. Permita que Deus fale contigo. Deus não é pré-formatado conforme a sua vontade. Deus não age conforme o seu querer. Fale com Deus e deixa Deus te agir na sua vida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus realizar os projetos dele para a sua vida. Porque saiba que os projetos dele, os sonhos de Deus para as nossas vidas, são muito maiores do que os nossos sonhos. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, na terra. Há tempo para abraçar, há tempo para apartar-se de abraçar. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar.
Portanto, há tempo para pregar o Evangelho e há tempo para orar. Há tempo para louvar e há tempo para orar. Veja que por vezes a nossa imprudência, no afã de pregarmos o Evangelho, a tempo e fora de tempo, seja num templo, nas quatro paredes de uma igreja, ou fora, porque a palavra igreja é a junção de duas palavras do grego, que significa ek mais eclesia, chamados para fora. Porque o nosso chamado não é aqui dentro. Eu sou chamado para ser pastor, para ser missionário, para pregar o Evangelho. Então você vai pregar o Evangelho lá fora, querido. Porque se você só prega o Evangelho aqui dentro, você não cumpre o seu chamado. O meu chamado é para ser obreiro, então você vai ser obreiro aqui dentro, mas vai ser obreiro lá fora também. Vai ser diácono aqui dentro, mas vai ser diácono dentro da sua casa. E assim é com a oração. Há tempo para orar. O momento do louvor não pode invadir a oração. O momento da pregação não pode invadir a oração. Porque há tempo para todas as coisas. Veja a importância da oração num culto dito protestante, na liturgia de um culto protestante. Tem gente que vem para a igreja somente no domingo pela manhã. E o domingo pela manhã é normalmente, a liturgia de um culto de domingo pela manhã, normalmente é voltado para ensino. Normalmente é uma palavra deveras, por vezes mais pesada, inclusive, mas é voltada para o ensino. E algumas pessoas, eu tenho certeza que aqui nessa igreja isso não acontece, mas algumas pessoas só oram no momento da oração quando estão dentro do culto, dentro da igreja. Abdicam da oração em seus lares. Portanto, é inegável, é irrefutável, que é absolutamente indispensável que oremos. Porque por vezes as pessoas oram somente na igreja. Aqui não. Certamente isso não acontece na igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. A palavra de Deus diz que a obra, que os campos branquejam para a ceifa. Portanto, é necessário trabalharmos, é necessário urgentemente colocarmos a nossa mão no arado, é necessário urgentemente pregarmos o Evangelho. Mas o nosso Evangelho não pode ser capenga, não pode se pautar no achismo, nas experiências únicas, pessoais. Bíblia. É preciso conhecermos a palavra de Deus. Amém, queridos? Quero enfatizar aqui que o nosso Agelos, o nosso Malach, o anjo dessa igreja, recebeu um honroso convite para ministrar o Evangelho, para pregar o Evangelho na sede do nosso ministério, e por isso os irmãos notaram aqui a ausência do nosso pastor Alexandre Gama. Nosso pastor Luiz Antônio também, infelizmente, não pôde estar por compromissos profissionais. Então, igreja, coube a mim. Lamento, irmãos. Mas olha só, eu tenho convicção de que Deus me usa como um instrumento nas mãos dele. Basta que você dê liberdade para o agir do Espírito Santo na sua vida. Porque nada pode parar o avançar da igreja.
A gente vê na história da igreja perseguida, os momentos em que a igreja era perseguida era o momento que a igreja avançava. Assim, desde a igreja primitiva. Não foi assim quando os judeus tiveram que fugir de Jerusalém? Fugiram de Jerusalém, foram para Galácia, para Éfeso, para Antioquia, para Turquia, foram para Roma, e assim para Macedônia. E assim o evangelho cresceu e as estacas do reino avançaram. Então, no momento de perseguição, ainda que no momento de perseguição, a igreja cresce. Nada impede o crescimento da igreja. Nada pode parar o avançar da obra de Deus. Mas uma coisa para. O diabo? Não. O diabo não tem poder. Não sobre a igreja. O diabo não mexe nos filhos de Deus. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida. E ele não tem força para impedir o crescimento da igreja. Mas uma coisa pode: o pecado. Quando pecamos, damos liberdade para as hostes espirituais malignas agirem em nosso desfavor, em desfavor da igreja. Portanto, eu peço, já prefacialmente nesta homilia, que você dê liberdade para agir do Paráclitos, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, queridos? Desde os tempos da igreja primitiva e até mesmo desde os tempos da infância de Jesus, desde os tempos da adolescência de Cristo e tal igualmente durante o tempo do seu ministério terreno, o povo de Israel, a nação de Israel, carecia de unidade. Veja que naquele tempo, durante o ministério terreno de Jesus, havia aproximadamente em todo o estado de Israel algo próximo de 2 milhões de habitantes. Talvez um pouco acima disso, desse número. 2 milhões de habitantes. Quantos habitantes hoje nós temos na cidade do Rio de Janeiro, sem contar a Baixada Fluminense? 6 milhões e meio de habitantes? Só na cidade do Rio de Janeiro? Ou seja, em todo o estado de Israel, em toda a nação de Israel, se encontrava naquele tempo algo em torno de 2 milhões de habitantes. Só que, amados irmãos, queridíssimos irmãos, benditos irmãos, aquele povo carecia de unidade. Eram 2 milhões de habitantes espalhados em pequenos nichos. E esses nichos eram formados, seja por convicção política, e nós sabemos que a política divide. Nós, no nosso país, talvez mais do que nos demais, nós vemos isso hoje, como a política divide, como as nossas convicções políticas nos separam, trazem separação. Talvez esses nichos tenham sido criados por grupos religiosos, pela fé que professavam, enfim. Ou talvez esses grupos, esses nichos, tenham sido formados pela própria nacionalidade. Dado que, naquele tempo, Israel estava sob domínio, submissa ao Império Romano. Tanto é que de 2 milhões de habitantes de Israel, mais da metade era formado por nações, um aglomerado de nações estrangeiras, de povos estrangeiros. Por vezes a igreja é assim. Ela se forma com diferentes identidades, por diferentes pessoas, e cada um oriundo de um nicho diferente, de uma realidade com a sua própria história.
Mas quando adentramos, somos um. Somos igreja, Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo, somos igreja, somos um. Formados por diferentes histórias, diferentes experiências pretéritas, mas hoje somos um. Mas tropeçamos na nossa falta de unidade, tropeçamos nos nossos questionamentos, nas nossas opiniões, que geram discórdia, e não apenas discordância, geram discórdia no seio da igreja. E por vezes falhamos e a igreja diminui o seu ritmo de crescimento, porque nos falta unidade. Mas alguém será levantado no seio da igreja, um líder, um pastor, pregador, que vai continuar incansavelmente pregando o evangelho e dizer assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E naquele tempo, de um desses nichos, um homem surgiu. Talvez um nicho de formação selênia. Mas um homem surgiu. Um homem que veio da val do Rio Jordão. Um homem que morava, por opção, no deserto da Judéia. Um homem que se vestia com roupas feitas do pelo do camelo. Um homem que se alimentava de gafanhotos e do mel silvestre. E a Bíblia diz claramente que se alimentava do mel silvestre. Não é o mel de abelhas. É o chamado mel botânico. É o mel que é extraído de folhas, de flores, de frutas. E posso afirmar, com um grau, não de certeza, mas de probabilidade muito alto, que esse mel era extraído das tamareiras, da tâmara, muito abundante, exatamente naquela região desértica do deserto de Judá, mais próximo à cidade de Jericó, próximo ao Rio Jordão, muito próximo ao Jordão. Um homem surgiu, um homem que o maior pronunciador das profecias veterotestamentárias, profecias messiânicas, Isaías, disse acerca deste homem que viria. Ele disse: virá e surgirá uma voz que clama no deserto. Quem é a voz que clama no deserto? E esse homem, João Batista, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é nesse contexto histórico, geopolítico, que eu convido os benquistos irmãos, a amada igreja, a desembainhar as vossas espadas, e se dirijam ao primeiro evangelho do cânon, Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo de número 3. Assim que você encontrar o capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus, eu peço gentilmente que você se coloque de pé para que nós possamos juntos proceder à leitura primária, à leitura prefacial da palavra de Deus desta homilia, desta manhã. Amém, queridos? Todos acharam? Mateus capítulo 3, verso de número 12. Assim diz a palavra do Senhor: a sua pá Ele a tem na mão,
e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Feche os seus olhos. Fechem todos os seus olhos. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos. Graças te damos porque anunciamos o teu santo evangelho no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque entendemos que todas as vezes que anunciamos, que pronunciamos, que falamos, que pregamos acerca do nome do Senhor Jesus Cristo, o mundo espiritual se move em nosso favor, em favor da tua igreja, porque entendemos biblicamente que neste nome há poder. Deus, em nome de Jesus, foi o Senhor, através do teu Santo Espírito, através do teu Paráclitos, que Hosana nos ajuntou neste lugar. Foi o Senhor que nos carregou pela tua destra fiel a este lugar. Então, Deus, nós clamamos em uma voz uníssona. Ouve o nosso clamor e fala conosco, ó Deus. Deus, como pregador do teu evangelho, como profeta, eu te peço, usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Se necessário for, que resplandeça em mim somente a tua glória, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados irmãos podem tomar os vossos assentos. Vamos voltar à homilia. João Batista estava dizendo, é Ele. É Ele. É Ele que detém toda a autoridade. É Ele que detém o poder sobre a pá. A pá é dele e a pá está em suas mãos. É sobre este homem a minha pregação. João Batista dizia, é sobre ele que eu prego, é ele que eu anuncio. Quando eu digo arrependei-vos, eu digo em função da misericórdia dele. João Batista é questionado e ele diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados. Mas aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu, é muito mais poderoso do que eu. E esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava dizendo assim, não sou eu, é ele. Eu estou aqui apenas para anunciar, para pregar, para anunciar o Evangelho, as boas novas. Mas toda a autoridade está sobre ele. A pá está em suas mãos. Ele é o centro. Ele é a razão da nossa esperança. Eu me recordo, eu não conheço muitos hinos, desculpa André, eu não conheço muitos hinos, muitos louvores, nem os cantores, conheço muito pouco. Mas eu me recordo que há uns 20 anos atrás tinha um hino do Ministério Vineyard, eu acho, não sei se era dos Estados Unidos ou da Austrália, que dizia assim, Jesus be the strength, be my hope, be my song. Jesus, seja o centro, seja a minha esperança, seja a minha canção. É isso. É isso que por vezes nos falta. Durante séculos, nós abdicamos de Cristo. Nós abdicamos de termos, de vivermos, nós como humanidade. Abdicamos de viver uma igreja cristocêntrica. Porque o romanismo nos impedia de viver essa igreja cristocêntrica.
Durante séculos, o romanismo atraía, ou almejava, anelava, ansiava, por ser ele própria, ou ela própria, a razão da esperança, a razão da nossa esperança. E a igreja, nem mesmo a igreja reformada, nunca e absolutamente nunca será a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança é Cristo. E não estamos aqui por pastor, por missionário, por igreja, por denominação. Estamos aqui por Cristo. Não estamos aqui por cargo eclesiástico. Porque isso é fugaz, é passageiro, é efêmero. Cristo é a razão da esperança que há em nós. Cristo é o centro. Durante séculos, isso nos foi abdicado. E é incrível, porque toda essa história começou com um homem que assassinou o seu próprio filho. Com um homem que matou a sua própria esposa, a pedido de sua própria mãe. E a mãe desse homem também é enaltecida como santa pelo romanismo, até os dias atuais, Santa Helena. Um homem que assassinou o seu sogro. Um homem que assassinou o seu cunhado. Um homem que se tornara imperador, e um dos seus primeiros atos, diante do império absolutamente subdividido, ele decide, vou unir esse império. E ele começa a conclamar aos quatro cantos, diz, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, no meu sonho, eu vi Jesus. Um homicida. Creio que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Creio na graça, no poder e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É a profissão de fé dessa igreja. No entanto, há simonias. Simonia é o termo teológico utilizado para aqueles que subjugam o evangelho para benefício próprio. Aqueles que vendem aquilo que o evangelho proporciona para benefício próprio. Aqueles que, por exemplo, vendem indulgências para a salvação. E esse homem, esse imperador, ele diz, eu tive um sonho. Eu sonhei com Jesus. Jesus, meu Salvador. Aleluia, aleluia, irmãos. E aí ele diz assim, a partir de hoje, como imperador do Império Romano, do Santo Império Romano, eu decido que a única religião permitida em toda a extensão, em todo o território deste império, será o cristianismo. E ali se fundara, se iniciara a igreja chamada Católica Apostólica Romana. Por que católica? Porque catolicismo significa um termo universal, alcançar, dada a imensidão do Império Romano. E ele diz, mas há um porém. Porque no meu sonho, olha o discurso, veja o discurso atual, queridos. No meu sonho, tem que haver liberdade religiosa. Ao passo que o cristianismo seja a obrigação de todos. Vamos juntar todas as religiões divergentes. Irmãos, do fundo do meu coração, defendo absolutamente a liberdade religiosa. Absolutamente. Porque a palavra de Deus diz que Cristo não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, verso 17. Cada um
tem a sua livre opção, o seu livre arbítrio para escolher o que entende melhor para si. E nós, como cristãos, temos a obrigação de respeitar as diversidades. Ainda que por vezes não concordemos. Entendam o que é respeito. Entendam o que é respeito. E ali nasceu o romanismo. Então, olha, você que é budista, traz para cá. Você que entende que... Você que é mariólatra, traz para cá. Vamos juntar todas as imagens numa igreja só. E cada um adora o seu próprio Deus, mas somos todos cristãos. Esse é o cristianismo. E assim nasce a igreja romana. Agora, aí me pergunto, vejam se vocês conseguem me responder. Como pode um império que decide açoitar, que decide subjugar, que decide julgar, que decide condenar à morte, que decide transpassar Cristo com uma lança, que decide colocar uma coroa de espinhos em nosso Senhor Jesus Cristo, que decide pendurar-o num madeiro. Esse império, 300 anos depois, decide que o cristianismo era a religião oficial do Estado. 300 anos depois. Não me parece um salto muito abissal, igreja? Não me parece uma mudança? Pois é nesse cristianismo, nesse novo cristianismo imperial, estatal, romanista, que as mulheres eram consideradas objetos de troca, mercadorias. As mulheres eram vendidas como escravos, que eram abusadas, que eram molestadas. Nesse cristianismo, uma mulher casada, quando era molestada, tinha que se suicidar. Por quê? Para proteger a sua própria honra? Não! Para glorificar o nome do marido. Nesse cristianismo, os pais, em verdade, mais o pai do que a mãe, tinha a autoridade para a sangue frio matar, assassinar o filho recém-nascido. Isso era lei romana, queridos. Lex Romanorum. Tinha a autoridade para assassinar o próprio filho recém-nascido se ele fosse feio. Não ia ter ninguém nessa igreja, é brincadeira. Eu ouvi isso, hein? Eu ouvi isso, hein? Que maldade! Irmãos, vou contar uma história que é um trauma de infância. Meu pai conta, a família toda sabe, meu pai conta isso aos 4 cantos, a Priscila sabe dessa história. Quando eu nasci, bonito, meu pai saiu da usina nuclear de Angra dos Reis e foi direto para o hospital para visitar minha mãe. Antes ele passou no berçário onde eu já lá estava. Depois ele foi para o quarto encontrar com a minha mãe. E minha mãe disse para ele assim: viu nosso filho? Meu pai, vi, meu pai chorão, emocionado. Vi sim. E minha mãe, amor materno, diz: como é feio, né? É uma história real, irmãos. Gera ou não gera um trauma infantil, queridos? Melhorou! Obrigado, amor. Só minha esposa. A gente se diverte, queridos, mas veja como isso é sério
em relação ao cristianismo, que perdurou, mas hoje, graças a Deus, graças ao bom Deus, nós somos chamados de igreja reformada, de igreja protestante. Nós somos a igreja que ora, nós somos a igreja que jejua, nós somos a igreja que sobe ao monte. Você já viu outras igrejas fazendo? Não existe, não faz, querido, não faz. Nós voltamos a ser, como humanidade, voltamos a ser igreja. Que privilégio. Que privilégio. Nas festas sacras judaicas, e às vezes cultos no templo, cultos do Shabat, nos sábados, os judeus atravessavam a pé um país inteiro. Um país inteiro. Montado muitas vezes num jegue. Para adorar a Deus, para ir à igreja. Para ir à igreja. Muitas vezes, após a divisão da Guerra da Secessão judaica, quando o Estado de Israel ficou dividido entre norte e sul, Israel no norte, Judá no sul. Israel no norte, Judá no sul, mas a capital, Jerusalém, ficava em Judá. Então os judeus do norte tinham que atravessar a fronteira, e atravessavam. Atravessavam a fronteira para adorar a Deus em Jerusalém. E hoje, choveu, a igreja é na nossa rua. Irmãos, eu moro nessa rua, eu vim de carro, porque estava chovendo. Quando começou a chover, eu estava saindo de casa, eu falei para o meu senhor, esvaziou a igreja. Esvaziou a igreja. Quando começou a chover, não vai ter ninguém na EBD. Só vai estar quem já está lá. Faltavam uns 15 minutos para começar a EBD. Ou seja, só os obreiros. Graças a Deus que a situação foi melhorando, acho que a chuva foi diminuindo. A gente cria empecilhos para tudo. Para tudo. Tudo há um empecilho. A gente começa... Mas, queridos, a pá está nas mãos daquele que tem autoridade. Essa é uma igreja cristocêntrica e é um privilégio nós voltarmos a sermos igreja. A gente tem que entender isso, que a gente voltou a ser igreja. Hoje a nossa direção, a direção dos nossos caminhos são dadas por Deus. Porque somos igreja. Presta bastante atenção, olha para mim. Não existe igreja sem Cristo no centro. Revelação do livro do Apocalipse, na visão de João, ele ouve a voz, e quando ele se volta, e ele enxerga Cristo, Cristo estava onde? Em cima, embaixo, atrás, do lado? Não, ele estava no centro dos candeeiros, no centro da igreja. Cristo está aqui, ele é o centro, ele é o nosso alvo. Não existe igreja que não tenha Cristo no alvo. É igreja? É. Cristo é o centro? Não, então não é igreja. Tem nome de igreja. Parece igreja. Tem estrutura de igreja. Cristo é o centro? Não, então não é igreja. Cristo é o alvo? Não, então não é igreja. Pode receber qualquer nome. Pode ser congregação. Pode ser ponto de pregação. Pode ser um clube, um ajuntamento social. Pode ser qualquer coisa. Mas não pode ser igreja. Porque igreja, Cristo é o centro. Em igreja, Cristo é o centro. Cristo é o alvo. Se Cristo não for o centro, não é igreja. Pode receber qualquer nome, qualquer epíteto, cognome, antonomásia, designação, denominação, qualquer coisa. Só não pode chamar de igreja. Por quê? Porque quem inventou a igreja, inclusive o seu signo linguístico, ou seja, a palavra igreja, foi Cristo.
Jesus estava caminhando, juntamente com seus discípulos, próximo de Cesareia de Filipe. E aí os discípulos começam a murmurar e Jesus percebe um burburinho e ele pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Senhor, alguns dizem que tu és Elias. Outros estão dizendo que tu és Jeremias. Outros ainda estão dizendo que tu és algum dos outros profetas. Jesus olha então para os seus discípulos e diz: tudo bem, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, de um sem pulo, já diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, eu acho que nesse momento, Jesus fica até emocionado, o coração palpita mais forte. Ele diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi sangue, nem a carne que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E ele continua dizendo: e tu és Pedro. Olha, imagina. Ele diz para Jesus: tu és o Cristo, e tu é Pedro. Só. Porque Pedro, tanto no hebraico quanto no grego Cefas, significa pedra. E ele diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra, queridos? A pedra era a afirmação de Pedro, dizendo: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação, sobre esta verdade irrefutável, edificarei a minha igreja. Ou seja, a minha igreja tem Cristo no centro. A minha igreja reconhece Jesus como Cristo. Cristo é Machia, Cristo é do grego, Machia do hebraico, mas ambos significam Messias, o esperado. Somos uma igreja cristã, uma igreja que reconhece que a pá está nas mãos do nosso Senhor. E pá significa autoridade. Toda a autoridade estava revestida simbolicamente naquela pá. Dos versos de João Batista. Ele diz assim: a sua pá. Jesus, os óculos já não funcionam. A sua pá, ele a tem na mão. E limpará completamente a sua eira. Vejam que nesse momento ele aponta para um juízo, para a autoridade. Mateus capítulo 7, o final do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no início do capítulo 5 de Mateus e termina no final do capítulo 7. No finalzinho, a palavra de Deus diz que os discípulos e aqueles que seguiam Jesus estavam maravilhados com os seus ensinamentos, com o Sermão da Montanha. Mas diz por quê? Eles estavam maravilhados porque reconheciam nele, viam nele autoridade e poder. E aí ele continua dizendo assim: o que não se via nos escribas, que era teoricamente a autoridade da lei, que era teoricamente o homem capaz, as pessoas capazes para discutir o texto sagrado. Filipenses capítulo 2, salvo o melhor juízo, versículo 7 ou 8, 7. Diz assim: e ele abdicou da sua glória, perfazendo-se em si a forma, assumindo a forma de servo. Jesus, quando veio, abdicou da sua glória.
por nós. Mas o texto sagrado não diz que ele abdicou da autoridade e poder. Ele abdicou da sua glória. Para morrer e padecer por nós e pelos nossos pecados. Mas não abdicou da sua autoridade. Na grande comissão, Mateus capítulo 28, nos versos finais do Evangelho, o próprio Senhor Jesus diz: está em mim toda a autoridade e poder sobre toda a terra. Ide, portanto, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na autoridade que havia no nome, que há no nome de Jesus. Porque Ele é o Senhor que detém em suas mãos a pá. Ele diz, a sua pá, ou seja, a pá é dele. Aí ele continua dizendo assim, Ele a tem nas mãos. Autoridade. Eu me recordo de Moisés. Moisés tinha um sério problema com a autoridade, né? Dele, com a autoridade própria dele. Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de um cativeiro egípcio que já perdurava 430 anos. Desses 430, 400 subjugados, como escravos, trabalhando, construindo tijolos, pirâmides. Aquelas pirâmides do Egito construídas por judeus. É o símbolo da subjugação judia perante os egípcios. Mas a autoridade estava em Cristo e o simbolismo era pá. Da mesma forma que Moisés, como uma prefiguração de Cristo, aquele que liberta o povo também de um cativeiro, porque o nosso cativeiro era espiritual e hoje nós fomos transportados, é assim que diz Colossenses capítulo 1, verso 13, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é assim que diz Efésios capítulo 2, verso 1? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso dos principados e majestades deste mundo, dominadores deste mundo. Hoje nós estamos libertos. Hoje nós somos igreja. Nós somos transportados. Naquele momento, Moisés era uma prefiguração, um libertador. E ele disse, quando Deus disse assim, Moisés, varão, está na hora, vamos libertar o povo. Escolhi você como libertador. Sabe o que é? Problema na fala. Sou baixinho. Não tenho envergadura. O que as pessoas vão achar de mim? Eu não consigo falar direito. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, se vira, meu irmão. É contigo. Não, mas por hora não. Eu vou orar, vou pensar, vou testificar, verificar se esse realmente é o meu chamado. Deixa eu pensar. E aí Deus permite a Moisés viver uma grande experiência com ele. Ele vê a sarça arder em fogo e não ser consumida pelo próprio fogo. Grandes experiências. Moisés, e agora? Vamos? Está na hora. Sabe o que é? Eu até aceitaria. Mas é que o povo não vai reconhecer em mim a autoridade de Deus. Moisés, o que você tem nas mãos, Moisés? Um bordão. O bordão de Moisés era como se fosse a pá de Jesus. Era um símbolo da autoridade e do poder. Era um símbolo. E o que aconteceu com o bordão depois? Quando o povo começou a ser liberto do cativeiro, vieram as pragas, cada uma daquelas 10 pragas, quando chegaram diante do Mar Vermelho, do Yam Suf, Deus disse para Moisés, Moisés, bordão, o bordão, a autoridade, a minha autoridade delegada a você está simbolizada neste bordão. Então, bate com o bordão na água. Foi isso que Deus falou? Não. Estende
esse bordão sobre, por cima, demonstrando a sua autoridade, por cima do mar, por sob o mar, e o mar vai se abrir. E o mar vai se abrir. Essa autoridade, Deus nos delegou para pisarmos serpentes e escorpiões, para subjugarmos todo espírito contrário a Deus. O bordão está em nossas mãos. Volto a rememorar a igreja. Evangelho de João, capítulo 14. Quanto mais conhecimento bíblico você tiver, mais experiência você viverá com Deus. Não é isso que Deus diz? Estava próximo dele ser assunto aos céus, ele falou assim, eu vou, mas eu deixarei convosco um Espírito Consolador, que vos trará à memória tudo aquilo que eu já vos tenho ensinado. Autoridade. Autoridade. Jesus volta para casa. Depois de um longo tempo, Jesus volta para casa. Aonde Jesus morava? Assim, eu estou falando de Jesus, não é de um desconhecido. Aonde Jesus morava? Eu disse no domingo passado, quando eu preguei aqui também pela manhã, que Jesus tinha ido no Líbano, Jesus tinha ido na Jordânia, Jesus tinha ido na Síria. Muitos não sabiam disso. Jesus foi para a Jordânia. Aonde Jesus morava? Não vou continuar enquanto ninguém me responder. Brincadeira, eu vou continuar assim. Jesus morava em Nazaré. Alguma dúvida? Quando iniciou, porém, o seu ministério, Jesus se mudara de Nazaré e foi para uma cidade à beira-mar. Que mar? Mar da Galileia, não o mar Mediterrâneo, que é do outro lado. Que cidade era essa? Cafarnaum. Jesus passou a residir em Cafarnaum, mesma cidade de Pedro e André. E aí diz o texto sagrado que Jesus estava na sua casa. A multidão, a cidade soube que Jesus havia voltado para casa. Jesus estava em seu lar. Certamente assistindo o jogo do Flamengo, porque Jesus é flamenguista, vocês sabiam disso? Ali torcendo. Juiz ladrão, sabe? Jesus estava no seu lar, quando a multidão soube, todos correram para a sua casa. Diz a palavra de Deus que não coube ninguém nem para ficar em pé na porta. Que as pessoas começaram a se aglomerar do lado de fora da casa. Nisso, 4 homens vêm com um paralítico. A Bíblia diz 4 homens. 4 homens vêm com um paralítico, carregando um paralítico para que ele pudesse ser levado até Jesus e ser curado por Jesus. Mas como é que passa por aquela multidão? Eles olharam, viram exatamente aonde estava. Assim diz o texto bíblico, irmãos. Eles olharam para ver aonde estava Jesus dentro da casa. Aonde estava Jesus dentro da casa, em que cômodo, aonde ele estava sentado, exatamente onde ele estava. E aí subiram por cima do barraquinho de Jesus, na laje. A Bíblia diz que eles descamparam o eirado, ou seja, tiraram o teto daquela laje e desceram o paralítico. Exatamente no local onde Jesus estava. Fé ou não é fé, irmãos? É ou não é exemplo de fé? Jesus estava ali ensinando e de repente, opa! Aí ele diz, primeira coisa, querido, pela grandiosidade da tua fé, os teus pecados estão perdoados. Acho que ele não tinha nem chegado no chão ainda. Só, já perdoei os seus pecados. E aqueles que estavam lá ao redor dele falaram assim, diz o texto sagrado que Jesus percebeu no Espírito, diz o texto sagrado, no Espírito, que os fariseus que ali estavam arrazoavam em seu coração, em seus corações,
dizendo em seus corações, sem externalizar, que homem é esse? O que ele está pensando que pode perdoar os pecados? Isso é blasfêmia. Jesus percebeu no Espírito e disse assim, por que vós arrazoais desta forma? O que é mais difícil? Perdoar os pecados ou dizer, toma o teu leito e anda? Para que vós sabeis que eu sou o Filho do Homem. Aí, nesse momento, diz o texto bíblico que ele se vira para o paralítico e diz, toma o teu leito e anda. E o paralítico tomou o teu leito e saiu. Isso é ou não é absolutamente incrível? Está nele revestida toda a autoridade que adoramos aqui ou não? Cristo é ou não é o centro da nossa pregação? Essa é ou não é uma igreja cristocêntrica? Queridos, é maravilhoso quando Deus derrama os seus dons espirituais, maravilhas, sinais, prodígios, dons diversos, dons de interpretação, dons de línguas. Mas o nosso alvo é Cristo. Dons de profecias, tudo isso é maravilhoso. Mas o nosso alvo é Cristo. A razão da nossa existência é Cristo. Eu vou terminar. Quando João... Eu vou terminar porque a minha esposa já pegou o celular assim, já é o sinal. Quando João Batista estava anunciando Cristo, a sua pregação ganhou asas. Ele estava, por vezes, no deserto e por vezes próximo à região de Betânia, do outro lado do Jordão, que era onde ele batizava. E aí ele diz assim, diz o texto sagrado, que a pregação de João ganhou asas. Chegou em Jerusalém, no cume da montanha, porque diz que os escribas e os fariseus enviaram até João Batista uma comissão para interrogar João Batista. E aí chegaram perante João Batista e disseram assim, eles desceram caminhando, foram até João Batista e chegaram lá, diga-nos, quem és tu? E João Batista então disse, sou João Batista. Vou reformular a pergunta. Tu és o Cristo? Eu não. Eu estou anunciando Cristo. Tu és Elias. Tu és Elias. Eles, não. Também não sou Elias. Por que perguntaram que se ele era Elias? Em todas as sinagogas judaicas existe uma cadeira vazia. Nas sinagogas judaicas existe uma cadeira vazia. Nas grandes sinagogas, ou seja, a sinagoga principal é chamada de grande sinagoga, existem 3 cadeiras vazias. Nas sinagogas regionais existem 2. Mas existe uma cadeira vazia em todas as sinagogas. Por quê? Esperando Elias. É a cadeira de Elias. E ninguém pode se assentar na cadeira de Elias. Porque em Malaquias, capítulo 4, verso 5, ou seja, as últimas palavras descritas do texto veterotestamentário, diziam que eu vos enviarei Elias para vos anunciar antes do grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Malaquias, capítulo 4, verso 5. Então, os judeus que ainda aguardam a vinda do Messias, eles aguardam primeiro um prenunciador, que é Elias. Então, em todas, inclusive nas cerimônias do Brit Mitzvah, Brit Mitzvah é a cerimônia do Bar Mitzvah para os meninos e do Bat Mitzvah para as meninas. Sabem a cerimônia em que os meninos e as meninas judias alcançam a idade adulta. Enfim, até mesmo nessas cerimônias é separada a cadeira de Elias. A cadeira de Elias, eles estão esperando a vinda de Elias. Antes da vinda do Messias, porque para eles o Messias não veio.
ainda? E aí perguntaram para ele, tu és Elias então? Ele disse, não, não sou Elias. Eu não sou Elias. Já sei. Tu és o profeta. Queridos, uma pergunta. A maioria das minhas perguntas não são retóricas. Como eu disse hoje, você pode me responder. Eu fico feliz se você me responde. Vejam, João Batista anunciava Cristo profeticamente. Amém? João Batista era ou não era um profeta? Amém, era profeta. E aí perguntaram para ele assim, és tu o profeta? E ele disse, não, não sou. Por quê? Porque os judeus também aguardam a vinda de um profeta específico que está relacionado, referenciado em Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Levantarei entre vós um vosso irmão, que vos anunciará coisas novas, as quais eu colocarei em sua boca. Então eles estão esperando também a vinda de um profeta. Por isso que na grande sinagoga existem 3 cadeiras. A de Elias, cadeira vazia. A de Elias, a do profeta e a do Messias. Jesus com 12 anos foi na sinagoga ensinar. Retiraram ele a tapa de lá. Queriam jogar ele do pico da montanha. Arrastaram ele até o pico da montanha. Por quê? Porque ele ensinou e depois sentou na cadeira do Messias. Eu falei, essa cadeira é minha, filho. Sai para lá. É sua nada. Isso é minha. Essa cadeira é minha. Não, ninguém pode sentar aí. Ninguém fora o Messias, que sou eu. Mas ele diz assim, não, João Batista, eu não sou também o profeta. Quem tu és? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que prega, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quando João Batista descreve esse texto, ele fala, olha, Jesus está com a pá na mão. E ele vai separar aquilo que é trigo daquilo que é palha. Palha vai para o fogo inextinguível. O que é um fogo inextinguível? É um fogo que jamais se extingue, jamais se apaga. É um fogo eterno. Então hoje, nesta igreja, neste domingo, você tem a opção de escolher se você quer ser trigo ou palha. E aí digo mais, não posso escolher por você. Eu peço ajuda dos irmãos do Ministério de Louvor, para que a gente possa entoar um hino de louvor, de gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Durante séculos nós fomos privados de ser igreja. Mas hoje nós somos igreja, queridos. Sejamos trigo, porque trigo é a verdade. A palha é a mentira. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, tinha ao seu lado 2 ladrões. Um escolheu ser trigo, um escolheu a verdade. E para esse que escolheu ser trigo, Jesus disse, em verdade, vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro escolheu ser palha. De Voltaire a Rousseau, de Aprígio a Constantino, de Siddhartha Gautama, aquele que se auto-intitula a 13ª geração de Buda, a Allan Kardec. Palha, irmãos. Palha. Palha não serve para alimento. O trigo alimenta a nossa alma. A palha é o alimento dos bodes. Somente serve para alimentar os bodes.
Mas o trigo é o alimento das ovelhas. O trigo é o nosso alimento. O nosso alimento é essa palavra. Na arca, naquele tempo de Noé, Deus disse para Noé, Gênesis capítulo 7, verso 1, Noé, meu filho, entra na arca, tu e toda a tua casa, a tua família, os teus filhos. Trigo. Quem ficou? Palha. Vamos ficar de pé. E vamos louvar a Deus. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Seja o sol que me aquece. Aleluia. Louve, igreja. Louve. Fale com Deus através desse louvor. Aleluia. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Coloque a sua mão direita no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro. Como ministro, como profeta, como pregador do teu evangelho, como intercessor, eu intercedo pelos teus servos, pelos teus filhos que aqui estão. Os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos sonhos estão em tuas mãos, estão no teu altar. As nossas lágrimas, diz a tua palavra que o Senhor colhe com a taça. Deus, colhe, enxuga as nossas lágrimas, nos dá um novo amanhã, transforma a nossa história, transforma a nossa vida, que possamos definitivamente compreender que Tu és o centro, Tu és o alvo, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim, Tu és imperador sobre todo o reino, Tu és rei sobre todo o império. Deus, Tu és o Messias, o Mashiach esperado. Deus, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador. Louvamos a Ti, sabendo que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, sabendo que o fogo no altar jamais se apagará. Graças Te damos, ó Pai, por isso. Graças Te damos, ó Deus. Revela-nos, ó Pai, um conhecimento que permaneceu oculto, porque até a pregação do Teu Evangelho era feita em latim, para que ninguém pudesse compreender, porque até a tradução do Teu texto sagrado era proibido. Mas hoje temos liberdade para Te conhecer, Deus, liberdade para Te adorar,
para viver experiências contigo, Deus. Fala conosco. Escuta o nosso clamor. E Deus, de acordo com a tua vontade, com os teus sonhos e com os teus projetos, realiza também os nossos sonhos, os nossos projetos que o Senhor colocara em nossos corações. Abençoa as nossas famílias, pessoas que amamos, os nossos filhos, os nossos pais, amigos, todos aqueles que nos cercam. Abençoa o nosso trabalho, os profissionais que nos rodeiam. Abençoa-nos, Pai. Aonde colocarmos a planta de nossos pés, santifica, Deus. Santifica, Deus. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado, e somente se foi abençoado, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia!